Você já percebeu como, em certos momentos, sua mente parece perder a força, como se o mundo ao redor estivesse mais pesado, e até mesmo pequenos problemas se tornassem montanhas difíceis de escalar? O budismo nos ensina que a força mental não nasce da dureza, mas da clareza e da serenidade. Uma mente forte é aquela que sabe manter-se estável diante das tempestades, que consegue observar sem se deixar arrastar, e que encontra no silêncio combustível para seguir em frente. No entanto, muitos de nós cultivamos hábitos que, sem perceber, minam essa força. São pequenas ações, pensamentos e padrões que repetimos diariamente e que, como gotas constantes sobre a pedra, vão desgastando nossa energia interior. Hoje vamos percorrer juntos 10 hábitos que enfraquecem sua mente segundo a sabedoria budista. Vamos revelar como cada um deles atua silenciosamente e, acima de tudo, como transformá-los em caminhos de libertação. Hábito 1. Alimentar pensamentos negativos constantemente. O primeiro hábito que corrói a mente é a repetição constante de pensamentos negativos. Quando nos deixamos aprisionar por reclamações, críticas e julgamentos, acabamos criando um ciclo vicioso. A mente se acostuma a procurar o que está errado, a buscar falhas em tudo e em todos. No budismo, disse que onde a mente repousa, ali cresce a energia. Se você repousa em negatividade, sua energia vital se contamina. Se cultiva a visão de tudo como pesado e hostil, seu mundo interior se torna da mesma forma. Isso não significa ignorar os problemas. Significa não permitir que eles ocupem o centro do palco da sua mente. A prática aqui é simples: observar seus pensamentos sem se identificar com eles. Quando perceber que está preso em uma narrativa negativa, respire profundamente e diga para si mesmo: eu não sou esse pensamento. Ele apenas está passando por mim. Assim, pouco a pouco, você vai treinando sua mente a não se prender àquilo que a enfraquece. Hábito 2. Comparar-se constantemente com os outros. Outro veneno silencioso é a comparação. Viver olhando para fora, medindo sua vida com a régua alheia, é uma das formas mais rápidas de perder a paz interior. No budismo, há um ensinamento claro: o sofrimento nasce do desejo e da ignorância. E a comparação é justamente fruto do desejo de ter a vida do outro, misturado com a ignorância de não reconhecer o valor do que já somos e temos. Comparar-se é esquecer a própria singularidade. É gastar energia tentando correr em uma corrida que nunca terá fim. Sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais conquistas, mais reconhecimento. Mas também sempre haverá alguém com menos. A prática aqui é o cultivo da gratidão. Em vez de perguntar por que eu não tenho o que ele tem, pergunte: o que em minha vida já é motivo de gratidão hoje? Esse simples deslocamento muda o foco da escassez para a abundância, fortalecendo sua mente e trazendo serenidade. Hábito 3. Apego excessivo às expectativas. Um dos maiores ladrões de energia mental é o apego às expectativas. Criamos imagens rígidas de como as coisas deveriam ser, como o parceiro deveria agir, como o trabalho deveria fluir, como a vida deveria se desenrolar. E quando a realidade não corresponde ao nosso ideal, surge a frustração, a raiva, a dor. O apego é uma prisão invisível que nos mantém sempre lutando contra o que é. No budismo, o apego é visto como a raiz de grande parte do sofrimento humano. Quanto mais seguramos algo, mais medo sentimos de perdê-lo. Quanto mais projetamos uma expectativa, mais sofremos quando ela não se cumpre. A prática aqui é cultivar o desapego consciente. Isso não significa não ter sonhos ou metas, mas significa abrir espaço para que a vida siga seu fluxo. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com a realidade ou de acordo com a minha rigidez interna? Quando você solta a necessidade de controlar tudo, descobre uma força nova, a força de estar presente, de confiar e de se adaptar ao que a vida traz. Esses 3 primeiros hábitos já mostram como, sem perceber, podemos drenar nossa energia interior. Mas também revelam que, ao transformar esses padrões, a mente encontra de novo seu centro. No caminho do autoconhecimento, percebemos que muitos dos pesos que carregamos não vêm do mundo exterior, mas de dentro de nós mesmos. E é justamente nesse ponto que a psicologia budista se torna tão transformadora. Ela nos lembra que somos responsáveis por cultivar ou enfraquecer a nossa própria mente.
Depois de refletirmos sobre os 3 primeiros hábitos, pensamentos negativos, comparações constantes e apego às expectativas, vamos mergulhar em mais 3 padrões comuns que, sem perceber, roubam a nossa serenidade. Hábito 4. Viver no passado e se prender ao ressentimento. Quantas vezes você reviveu mentalmente uma cena dolorosa? Uma palavra que te machucou, uma injustiça que sofreu, um erro que cometeu? Esse hábito de reviver continuamente o passado enfraquece a mente porque rouba sua energia do momento presente. No budismo, a prática do aqui e agora é central. O passado já não existe, só permanece em forma de memória. Mas quando alimentamos essas memórias dolorosas com ressentimento, criamos correntes invisíveis que nos prendem a sofrimentos que já passaram. Além disso, o ressentimento é como beber veneno esperando que o outro sofra. Quem carrega rancor não machuca o outro, machuca a si mesmo. A prática libertadora é o perdão consciente. Isso não significa esquecer ou aceitar o que aconteceu como se fosse justo, mas soltar o peso que você mesmo carrega. Diga a si mesmo: eu escolho liberar este peso. Não vou permitir que o passado determine minha paz de hoje. Cada vez que você escolhe soltar, sua mente se torna mais leve e mais forte. Hábito 5. Resistir às mudanças inevitáveis. Outro hábito profundamente debilitante é a resistência ao fluxo natural da vida. Muitas pessoas sofrem não pelo que acontece, mas por lutar contra o inevitável. Mudanças chegam, envelhecemos, perdemos coisas, pessoas se afastam, ciclos se encerram, e, ao resistir, criamos dor adicional. O budismo chama isso de anicca, a impermanência. Nada no universo é fixo. Tudo está em constante transformação. O erro está em esperar que a vida seja estática, como se pudéssemos controlar cada detalhe. Quando resistimos ao fluxo, gastamos energia tentando segurar a areia com as mãos fechadas. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. A prática é o aceitar com sabedoria. Isso não significa passividade, mas significa olhar para a mudança como parte do caminho. Pergunte-se: o que essa mudança está tentando me ensinar? Ao abrir-se, você descobre que muitas perdas são também aberturas. Muitas despedidas são também convites para o novo. Essa aceitação fortalece sua mente porque você aprende a se mover com a vida em vez de contra ela. Hábito 6. Buscar validação constante dos outros. Um hábito muito comum, mas altamente enfraquecedor, é a necessidade de aprovação. Quando sua autoestima depende do olhar do outro, sua mente se torna frágil como uma folha ao vento. Um elogio te levanta, uma crítica te destrói. O budismo ensina que a verdadeira liberdade nasce quando encontramos o refúgio dentro de nós mesmos. A busca incessante pela validação externa revela um vazio interno não reconhecido. E quanto mais tentamos preenchê-lo com reconhecimento alheio, mais dependentes nos tornamos. A prática aqui é cultivar o autocontentamento. Isso significa aprender a ser suficiente em si mesmo. Pergunte-se: o que em mim é valioso independentemente da opinião dos outros? Pode ser sua bondade, sua intenção, sua capacidade de aprender. Quando você descobre que já tem um valor intrínseco, não importa se os outros aplaudem ou criticam. Sua mente se torna estável, firme como uma montanha. Esses 3 hábitos, viver preso ao passado, resistir às mudanças e buscar validação constante, mostram como entregamos nossa força a situações que poderiam ser compreendidas de outro modo. Transformando-os, você recupera energia, estabilidade e clareza para continuar seu caminho com mais confiança. A mente é como um jardim. Se não cultivamos flores, ervas daninhas crescem naturalmente. E muitas dessas ervas daninhas se manifestam como hábitos que não percebemos, mas que, aos poucos, drenam nossa energia espiritual. Depois de refletirmos sobre a prisão do passado, a resistência às mudanças e a busca pela validação externa, chegamos agora a 2 padrões ainda mais sutis: a autocrítica destrutiva e o excesso de estímulos. Esses 2 hábitos, aparentemente diferentes, estão profundamente ligados. Um nos prende pela dureza com que nos tratamos. O outro, pela incapacidade de descansar nossa mente. Vamos explorá-los.
Hábito 7. Autocrítica destrutiva e a voz interior que julga. Todos nós temos uma voz interior. Em alguns momentos, ela pode ser útil, como quando nos alerta para melhorar ou aprender. Mas quando essa voz se torna implacável, quando tudo o que fazemos parece insuficiente aos nossos próprios olhos, caímos em um ciclo de autocrítica que enfraquece profundamente a mente. Quantas vezes você já pensou, não sou bom o bastante, sempre erro, nunca vou conseguir? Essas frases, repetidas silenciosamente, criam raízes no inconsciente e passam a moldar nossa realidade. O budismo nos lembra de praticar a compaixão consigo mesmo. Assim como cuidamos de uma criança ou de um amigo que sofre, devemos aprender a nos tratar com ternura. Autocrítica constante não fortalece. Pelo contrário, ela nos paralisa, mina nossa confiança e rouba nossa serenidade. A prática é substituir o julgamento pela compreensão. Quando perceber a voz interna dizendo fracassei, mude a frase para aprendi. Quando a mente diz não sou suficiente, responda com sou humano, e isso é suficiente agora. Essa pequena mudança de linguagem interior é revolucionária. Lembre-se, a voz com que você fala consigo mesmo se torna um ambiente no qual sua alma habita. Hábito 8. O excesso de estímulos e a mente agitada. Vivemos em uma era de barulhos constantes, notificações, redes sociais, notícias, pressões externas. O hábito de se expor continuamente a estímulos sem pausa é um dos grandes ladrões da força mental. Quando a mente nunca descansa, ela não consegue aprofundar. Tudo fica superficial. Perdemos clareza, foco e conexão com nossa própria essência. O budismo ensina o valor do nobre silêncio. Não é apenas o silêncio externo, mas também o silêncio interno. Quando não damos espaço ao silêncio, a mente se torna como um lago revolto, incapaz de refletir o céu, incapaz de revelar o que há no fundo. Práticas simples como meditar por alguns minutos ao acordar, desligar o celular durante um momento do dia, ou simplesmente observar a respiração já começam a devolver à mente a sua clareza natural. O excesso de estímulos enfraquece porque nos desconecta daquilo que é essencial. A simplicidade é um poder espiritual. Cada vez que você escolhe se desconectar do excesso, você está, na verdade, se conectando ao que realmente importa. Esses dois hábitos, autocrítica destrutiva e o excesso de estímulos, podem parecer pequenos, mas são como erosão, desgastam lentamente nossa força interior até que nos sentimos exaustos sem entender o porquê. Quando cultivamos compaixão por nós mesmos e buscamos momentos de silêncio e pausa, descobrimos que a mente, assim como o corpo, sabe se curar. Basta que deixemos de envenená-la com dureza e excesso. Chegamos aos dois últimos hábitos que, segundo a sabedoria budista, drenam a força da mente e roubam a nossa serenidade. Eles são sutis, mas poderosos. E, muitas vezes, justamente por parecerem comuns, passam despercebidos até que percebemos como corroem nosso equilíbrio, alimentar ressentimentos e viver sem consciência do presente. Hábito 9. Alimentar ressentimentos. O rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Essa frase, tantas vezes repetida no budismo, expressa com clareza o efeito de alimentar ressentimentos. Cada vez que revivemos uma mágoa, repetimos dentro de nós a cena dolorosa. É como se a ferida, em vez de cicatrizar, fosse reaberta todos os dias. Manter ressentimentos enfraquece porque ocupa espaço mental e espiritual que poderia ser usado para a criatividade, a compaixão e a alegria. No lugar da leveza, carregamos pesos invisíveis. O budismo não nos pede para esquecer, mas para libertar o coração. Perdoar não é absolver o outro, mas deixar de permitir que o erro dele controle a nossa energia. Quando perdoamos, quebramos o vínculo tóxico que nos mantém presos ao passado e damos à nossa mente a chance de florescer de novo. Se você sente que não consegue perdoar, comece por um pequeno passo. Deseje a si mesmo liberdade dessa dor. O perdão verdadeiro não é um ato único, mas uma prática diária de soltar pouco a pouco aquilo que não serve mais. Hábito 10. Viver sem consciência do presente. O último hábito que enfraquece a mente é talvez o mais comum de todos: a incapacidade de viver no agora.
Vivemos projetados para o futuro, preocupados, ansiosos, tentando controlar o que ainda não aconteceu, ou mergulhados no passado, repetindo lembranças, revendo dores, desejando que fosse diferente. Mas a verdade é que só existe um tempo em que a vida pode ser vivida, este instante. O budismo chama isso de atenção plena. É a prática de estar inteiro em cada momento, seja lavando a louça, caminhando, conversando ou respirando. Viver sem consciência do presente enfraquece porque dispersa a mente em 1000 fragmentos. E uma mente fragmentada não tem poder. Quando aprendemos a reunir nossa atenção no agora, sentimos a força da presença. Essa presença é como o fogo interior que clareia, aquece e dá energia. Não precisamos de mais futuro ou menos passado. Precisamos aprender a estar realmente vivos no hoje. Reunindo tudo o que exploramos, percebemos que os 10 hábitos que enfraquecem a mente não são inimigos externos, mas padrões internos que cultivamos sem perceber. Apego ao passado, resistência às mudanças, necessidade de validação, comparação constante, negatividade e queixas, negligência com o corpo e a mente, autocrítica destrutiva, excesso de estímulos, alimentar ressentimentos, viver fora do presente. Cada um deles é como um fio que suga nossa energia silenciosamente. Mas ao mesmo tempo, cada hábito traz em si a oportunidade de prática e transformação. O budismo nos ensina que a mente é treinável. Se hoje ela se encontra enfraquecida, dispersa ou pesada, isso não é um destino, mas apenas um reflexo dos hábitos que cultivamos até aqui. A boa notícia é que podemos plantar novas sementes a qualquer momento. A aceitação, a compaixão consigo mesmo, o silêncio interior, o perdão e a atenção plena. Imagine sua mente como um lago tranquilo. Quando você deixa de alimentar ressentimentos, o lago clareia. Quando abandona o excesso de estímulos, as águas se acalmam. Quando solta a autocrítica, flores começam a brotar nas margens. E quando se entrega ao presente, o céu inteiro se reflete na superfície. Esse é o poder de transformar hábitos destrutivos em sabedoria libertadora. Que você possa reconhecer os hábitos que enfraquecem sua mente e substituí-los, um a um, por práticas que fortaleçam sua paz interior. Assim, em vez de viver drenado pela dor, você viverá nutrido pela presença, pelo amor e pela serenidade.